Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre a política externa brasileira durante o governo do presidente Jair Bolsonaro e seu alinhamento automático aí com as questões americanas ou com a política externa americana durante o governo de Donald Trump e como que isso vai nos afetar agora em relação às vacinas. Mas antes de mais nada, eu peço aí que você se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, que você curta, compartilhe esse vídeo, porque eu realmente acredito que o conhecimento tem que ser divulgado. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é como funciona a política externa. Todo país mantém relações diplomáticas com outros países. Podem ser relações amistosas, ou seja, relações onde um país tenta ser amigo do outro. Pode ser uma relação de hostilidade, ou seja, um país se declara inimigo do outro. Ou pode ser também uma relação neutra. Tá? O país reconhece o outro como ente, como Estado soberano, mas não tem muito contato. E dentro da política externa, você tem dois tipos de poder. Você tem o hard power, que seria o poder pesado, e o soft power, que é o poder suave. Qual é a diferença de ambos? O hard power é quando você, como país, geralmente isso quem faz são os países mais fortes, eles colocam as cartas na mesa e ditam os rumos de outros países. Então, ele consegue, o país A consegue influenciar o país B na marra, se quiser. Vide o caso dos Estados Unidos e China, que são as duas maiores potências do mundo. Então, eles conseguem, se quiserem, usar do seu hard power. E existe o soft power, que é o poder das palavras, que é você influenciar um país através de decisões diplomáticas ou através da cultura. O Brasil, ele sempre usou do soft power, o poder suave. Por quê, Bruno? Primeiro que o Brasil tem uma tradição diplomática, sempre teve, até o governo Bolsonaro, um pensamento ou uma linha, uma ideologia diplomática da apaziguação, ou seja, o Brasil sempre tentou construir uma imagem no exterior de um país pacífico, que vai tentar resolver de modo pacífico qualquer problema com outros países. Até porque a nossa Constituição ela não permite que o Brasil declare guerra a nenhum país, tá? Se algum país declarar guerra ao Brasil, aí sim o Brasil pode se defender. Tá? Mas o Brasil jamais vai ser beligerante, ele vai iniciar uma guerra, por nenhum motivo. Nossa Constituição não permite. O Itamaraty, né, que é a sede da diplomacia brasileira, do Ministério das Relações Exteriores, a gente tem que entender o seguinte: a diplomacia brasileira ela é um órgão de Estado e não um órgão de governo. Qual é a diferença, Bruno? O presidente Bolsonaro está no poder, ok? Ele foi eleito e vai chegar um momento que ele vai sair do poder e ele pode até se recandidatar, tentar a reeleição, mas há um prazo. Um diplomata é um funcionário público de carreira, ou seja, independente de quem é o presidente, ele vai ser diplomata, ele vai ser cônsul, ele tem uma carreira. E o Itamaraty, até mesmo durante o período militar brasileiro, sempre tentou, ainda que fosse na época da ditadura militar alinhada com os Estados Unidos, não era um alinhamento automático em tudo. O Brasil ele sempre tentou passar para o resto do mundo. Se fosse usar um exemplo, o Brasil sempre tentou ser aquele amigo de todo mundo. Sempre tentou ser amigo de todo mundo. Mundo árabe, mundo islâmico, Oriente, África, Europa, Estados Unidos, ainda que ele tivesse seus melhores amigos, que sempre foi os Estados Unidos. Mas durante o governo Lula, principalmente a partir do primeiro governo Lula mesmo, o presidente Lula ele começa a mudar um pouco a direção para onde iria a diplomacia brasileira. Ele começa a pensar na relação Sul-Sul. Você imagina o mapa mundi, tem a relação Sul-Norte, ou seja, Brasil com as potências europeias e Estados Unidos, a relação Sul-Sul seria, a grosso modo, a relação do Brasil com outros países periféricos, ou seja, a África e a Ásia. E começou a dar muito certo. E aí a China acabou se tornando a principal parceira brasileira. Até o governo do Fernando Henrique Cardoso, do ex-presidente Fernando Henrique, os Estados Unidos eram o principal parceiro comercial do Brasil. A partir do governo Lula, a China se torna a maior parceira econômica brasileira. O que isso significa dizer? Significa dizer que boa parte do nosso agronegócio, seja a exportação de soja, café, carne, a parte dos minérios, vai tudo para a China. A China consome muito produtos brasileiros. E sobre a questão do imperialismo chinês, nós temos aqui vídeo no canal. E aí, assim que Bolsonaro toma posse, ele tem um alinhamento automático com os Estados Unidos. Ele nunca negou isso, nunca negou o fato de gostar muito, de admirar muito Donald Trump, que acabou agora, ontem, né, no dia 20, ele deixou a Casa Branca. Sendo que, nesse período que Donald Trump esteve no poder, ele se envolveu com alguns problemas muito sérios com a China. Tivemos guerra comercial, tivemos problema com a questão do 5G e o Brasil comprou essa briga dos Estados Unidos. Não deveria ter comprado essa briga. Por quê? Primeiro que é briga de cachorro grande. Segundo, você brigar com seu principal parceiro comercial não é legal. Por quê?
Bolsonaro, como eu disse no início do vídeo, uma hora vai sair do poder, assim como Donald Trump saiu, e agora Joe Biden provavelmente vai ter uma política externa totalmente diferente do Donald Trump. Essa é a graça das democracias, né? Um governo entra, outro sai e a política externa muda. Isso não ocorre na China, porque a China não é democrática. A China é uma ditadura, é um capitalismo de Estado. Então, a pessoa que vira primeiro-ministro ou presidente chinês, ele é eleito pelo Partido Comunista Chinês, pelo Politburo. E ele vai seguir uma agenda diplomática, uma mentalidade de diplomacia que o seu antecessor fez e que o seu sucessor também vai fazer. Há um pragmatismo chinês muito grande. Então, a China, ela evita ao máximo usar do hard power, conforme eu disse no início do vídeo. Ela sempre tenta usar aí o soft power, ou seja, eu vou fazer com que você dependa de mim, porque eu tenho uma população muito grande, eu preciso consumir produtos, vou consumir os seus produtos e em troca eu quero aí alguns benefícios. Temos vídeos falando sobre isso, inclusive a questão da logística da China na África. Temos vídeos sobre o Cinturão da Rota da Seda, que é o projeto mais ambicioso da China. E também temos vídeo no canal sobre a Organização de Cooperação de Xangai, um grupo que a China lidera junto com a Rússia, que seria aí uma OTAN do Oriente. E aí, onde é que o Brasil entra nessa história toda? Tá? Ao longo de 2019, mas principalmente em 2020, o deputado Eduardo Bolsonaro, o ex-ministro da Educação Weitenbraun e o ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, paulatinamente, em vários momentos, criticaram a China. O Weitenbraun chegou ao cúmulo, não lembro se foi ele ou o Ernesto Araújo, se eu não estiver enganado, foi Weitenbraun. Sim, foi Weitenbraun. Ele teve o cúmulo de fazer uma charge aonde usava a série da Turma da Mônica, e o Cebolinha, a gente sabe que ele troca o R pelo L, fazendo aí uma alusão aos chineses.